Olá, que tal? Algumas pessoas me perguntam por que eu saí do Brasil, que é um país que eu amo, e vim morar aqui na Espanha. Tem um gatinho aqui. E a verdade é que não existe uma explicação simples e rápida e fácil, mas eu vou tentar explicar mais ou menos quais são os motivos que eu vim pra cá. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu saí do Brasil por um clichêzão que na verdade foi o amor, mas relaxa que eu vou explicar antes que você ache que esse vídeo vai ser só mel, tá? Até mais ou menos meus 35 anos a minha vida vinha num crescendo e tal. Eu tava feliz no Brasil, é um país que eu gosto muito, tinha minha carreira, tinha meus trabalhos, tinha minha empresa, tinha minha banda, tinha meus bichos e eu tava tranquilo. De repente, assim, aconteceu uma série de coisas que fizeram minha vida meio que dar uma reviravolta. Então, às vezes aparece tipo um iceberg, assim, meio Titanic e aparece na sua frente, aí ou você nada ou você se fode, cara. Eu me vi solteiro da noite pro dia. Quando você fica solteiro, você meio que tenta se dedicar ao trabalho, coisa assim. E eu comecei a disparar o perfil do Instagram da minha banda pra um montão de pessoas. Porque essa é uma maneira de você aumentar o seu público. E dentro dessas 5 mil pessoas que eu adicionei uma menina da Argentina sem querer. 3, 2, 1. Eu adicionei ela e aí ela mandou um olá, que tal? Na verdade ela mandou um hello, porque ela escreveu em inglês, mas ela não deixou de ser argentina. O que foi, gatinho? O que você quer? Fica aqui então. Pronto, né? E aí, papo vai, papo vem, a gente começou a conversar e depois de alguns meses eu tava namorando essa menina. E eu tava na ponte aérea entre São Paulo e Buenos Aires. E eu fiquei assim por um ano. E geralmente quando você namora alguém que você gosta, você meio que tem planos de fazer aquilo dar certo. E quando você namora uma menina que tá na mesma cidade que você, e você quer morar junto, por exemplo, é fácil. Você tem que escolher um bairro e escolher um apartamento que comporte todo mundo, que fique legal, que os dois estejam bem e tá tudo certo. Mas quando você namora uma menina que mora em outro país, a coisa fica um pouco mais complicada. Porque você deixa de pensar de uma maneira mais local e pensa literalmente mais global. Nessa época eu tava com vários trabalhos, eu dava aulas e eu era designer e tinha minha empresa, tinha minha banda. Então ficava um pouco difícil de eu ir para Buenos Aires e abrir mão de todas essas coisas. Mas ela, como ela já queria sair da cidade, ela já queria sair de Buenos Aires, ela teve a ideia de vir para São Paulo. Porque ela trabalhava online naquela época, ela trabalhava para uma empresa aqui da Espanha, mas ela trabalhava online. Então ela conseguia ir para o Brasil e trabalhar de lá. Então ela foi. A gente foi com a cara e com a coragem e levou o cachorrinho dela e aí a gente começou a morar junto lá. Então aí a gente teve a esperança de que no Brasil iria funcionar 100%, já que a gente estava junto, né? Bom, não foi assim que aconteceu. Eu achava que o Brasil, por ser um país tão grande e razoavelmente importante, encontrar um trabalho, porque a ideia é que ela fosse para lá e depois ela encontrasse um trabalho no Brasil. E eu imaginei que no Brasil fosse ser fácil de encontrar um trabalho para alguma pessoa que fosse da América do Sul, já que a gente tem uma conexão tão grande com eles, né? E eu descobri que isso não é verdade. A barreira da língua, do idioma, é bem complicado. É normal para um argentino, ou para um chileno, ou para um uruguaio trabalhar em qualquer outro país. Então tem vários argentinos que trabalham no México, vários chilenos que trabalham na Argentina, vários peruanos que trabalham na Colômbia, coisa assim. Ô meu amor, o que foi? Eu bati em você? Ô Jesus. Tem um gatinho aqui, ó. Bati em você sem querer, desculpa. Então é normal. Toda essa galera de outros países da América do Sul e da América Latina em geral, eles fazerem intercâmbio. Então eles vão de um país para o outro. Então é bem fácil porque eles falam a mesma língua. O Brasil não. É bem fechado, tanto culturalmente quanto para negócios e até mesmo para imigrar. E eu achei que fosse mais fácil.
Só fui conhecer a banda de rock latino mais famosa de todos os tempos quando eu conheci a minha esposa. Essa banda chama Soda Stereo. E eu só fui conhecer essa banda depois que já fazia 10 anos que eles tinham terminado a banda. E o vocalista, inclusive, já tinha morrido. Eles são muito maiores do que o Legião Urbana, por exemplo, em questão de importância. Porque se você for ver, a banda brasileira que mais teve projeção internacional é o Sepultura. Eles cantam em inglês, eles não cantam em português. Isso é pra vocês terem ideia de como que a gente é separado. Inclusive tem uma coisa que eu acho muito engraçada, que a gente geralmente, quando a gente fala assim, tipo, vamos colocar um elementozinho latino, um elementozinho de música latina, na verdade a gente tá falando de música que não seja brasileira, apesar do Brasil também falar uma língua latina. A gente tá falando de uma certa latinidade caribenha ou coisa assim. E a gente meio que não coloca como se nós fôssemos latinos, né? É uma coisa meio estranha isso. O Brasil tem um tamanho tão continental que parece que já basta, porque quando a gente tem 200 milhões de pessoas e a gente tem um tamanho tão continental assim, nosso mercado já é muito grande. A gente não depende de outros países, como uma banda, por exemplo, da Argentina, que necessariamente dependeria de outros mercados, mercado chileno, mercado venezuelano, uruguaio, por aí vai. Então depois de 2 anos a gente meio que jogou a toalha e desencanamos. A Flor tem dupla cidadania, ela é italiana também, então ela pode viver aqui na Europa e trabalhar tranquilamente. Eu tenho também o direito de vir pra cá e trabalhar normalmente aqui. Então eu, que sou extremamente brasileiro, porque o meu pai é negão e o meu tataravô é índio. E eu não tenho nenhum tipo de comprovação de nenhum tipo de família, nem portuguesa, nem espanhola, nem italiana, nem nada. De repente, eu que nunca tinha pensado em morar fora do país, tinha essa oportunidade de vir pra cá. E aí a gente escolheu a Espanha porque a Flor já tinha trabalhado para a Espanha, ela fala o espanhol, obviamente. O fato dela falar um pouco de português e entender totalmente português fazia com que ela ganhasse pontos. Então, meio que uma coisa juntou com a outra. A gente já conhecia a Espanha, que a gente já tinha vindo para cá antes de férias, faz uns 2 anos, e eu já conhecia aqui, eu já sabia como era legal, como era bacana, eu já conhecia o clima, já conhecia já conhecia um pouco a cidade, já sabia que dava para fazer as coisas a pé, e que aqui tinha uma coisa que era muito legal, que era a questão da segurança, que é uma coisa que o brasileiro meio que sonha muito, né? Poder andar tranquilo na rua. Acho que isso é a coisa que mais me choca aqui na Espanha, poder andar tranquilo na rua sem ter medo de sofrer algum tipo de violência. Eu sei que é uma coisa pequena em relação a 2 países, mas isso faz total diferença pra mim aqui. Acho que é a coisa que eu mais prezo aqui, na verdade, é esse tipo de segurança. E aí em 2 meses a gente decidiu que a gente via pra cá, já começamos a comprar passagem, a entregar apartamento, vender todas as coisas, deixar os nossos bichos com alguns amigos que são anjos pra gente, na verdade, porque a gente tinha que vir pra cá pra arrumar uma casa ainda pra poder trazer eles. E a gente tá nesse trâmite ainda de trazer eles, porque não é exatamente rápido e nem fácil. Mas já estamos de pouco em pouco. Agora a gente está lidando com a burocracia espanhola, na verdade. A gente achou que fosse uma coisa um pouco mais rápida, mas as coisas não são tão rápidas assim. Então sim, eu vim pra cá por amor. Afinal, se eu não fosse por ela, eu não poderia estar aqui. Mas não foi só o amor por ela e por ter conhecido ela. Aqui, além de ser uma cidade, além de ser um país que preza muito pela cultura, tem um monte de museu, tem um monte de espetáculo. Também é uma cidade que é um país que está perto de outros países que eu sempre quis conhecer, como Itália, Alemanha, França, Inglaterra, que é o berço do rock. Na verdade não é o berço do rock, mas lá o rock ainda é importante, nos Estados Unidos nem tanto. Isso facilitaria bastante esse desejo meu, que é de viajar. Eu gosto muito de viajar e eu praticamente só gasto dinheiro com isso. E a Espanha é um lugar onde preza muito pelo nível de vida, assim, você ser feliz, na verdade. Então tem muita praça, tem muito lugar para passear com cachorro, tem praia, não é uma cidade tão grande, você faz tudo a pé. Aqui agora a gente conseguiu mudar para um lugar que é mais barato do que a gente estava pagando, e é um lugar lindo e tipo, quase não tem carro. É como se fosse uma cidade pequena dentro de uma cidade maior, uma cidade cosmopolita como Barcelona, tem tipo um pueblozinho aqui. Isso é fantástico, é muito legal. Eu vou tirar algumas fotos e vou fazer alguns vídeos, depois eu posto. Então ia ser um lugar onde a gente poderia ser feliz também. Então aí tem vários amores, na verdade, né? Tem o amor
pela menina, lógico, pela minha namorada, mas também tem o amor que eu tenho por viajar e o amor próprio de estar num lugar que eu me sinta bem. Não que eu não me sentisse bem no Brasil, eu tava ok no Brasil, mas a diferença entre Brasil e Espanha é muito gritante. E as coisas que eu vejo aqui não são coisas de outro mundo, na verdade. São coisas que poderiam ser colocadas no Brasil, poderiam ser implantadas no Brasil. Aqui, para você ter uma ideia, o governo é social-democrata. Então, aqui é como se fosse o PT no poder. E aqui sempre tem um partido, pelo menos é assim que o jogo político rola aqui, tem um partido de oposição e depois um partido de esquerda e depois um partido de direita, depois o partido de esquerda e depois o partido de direita. Não existe lapsos de tempo muito grandes. E um partido não demoniza o outro. Eles meio que entendem que tem que ter uma oposição sempre, porque a oposição sempre deixa, é sempre vigilante e faz com que o outro partido não tome todos os poderes para eles. E vem funcionando muito bem aqui, não dá para falar que não funciona. Então, atualmente, quem está no poder é o partido de centro-esquerda. Vem funcionando perfeitamente. E o país está muito legal, assim, pelo menos uma visão de um brasileiro. Talvez se você perguntar para o espanhol, ele vai falar, não, isso aqui não tá bom, não tá legal e tal, mas a visão de um brasileiro aqui na Espanha, depois de tudo que a gente já passou no Brasil, a Espanha é brilhante, é muito bacana. Então aqui vai uma dica, você tem que ficar esperto com tudo que acontece com você. Todos os pequenos sinais ou as reviravoltas que a sua vida tem, porque isso tudo pode levar a um caminho muito legal. Há um caminho ruim também, mas aí você tira algum tipo de aprendizado. Mas de um jeito ou de outro, qualquer coisinha pode mudar a sua vida inteiramente. Até meus 35 anos eu não imaginava que iria acontecer tudo isso. Depois dos meus 35, no caso. Eu não imaginava que iria acontecer tudo isso e que eu estaria morando na Espanha, casada com Argentina. Então tem que ficar esperto com isso. Então, ame uma Argentina. E dê like no vídeo. E siga. E muita gente vê o vídeo, mas não se inscreve. Faz favor de se inscrever, porque eu tô precisando de 1000 ainda. Na verdade é um pouco menos de 1000, mas se inscreve que me ajuda, hein? E compartilha com seus amiguinhos. E beijo.